Vamos lá. Então, agora o tema vai ser metas, objetivos e plano de ação, ok? Eu considero um plano de ação mais ou menos como se você estivesse usando o Google Maps. Sabe quando você pega e olha, você busca lá o local onde você quer ir e você define a maneira, quais são as melhores rotas? Um plano de ação é muito similar a isso, com uma diferença, por exemplo, como é que você chegou nessa loja? Você deve ter procurado várias lojas. Como é que você chegou nessas lojas? Você deve ter tido uma necessidade. Como é que você chegou a essa necessidade? Por que você precisa disso? Bem-vindos ao conceito de objetivo. Quando você começa a definir um plano de ação, tudo começa pelo objetivo. Qual que é o segundo passo quando você determina onde você quer chegar? Você precisa saber onde você está. Porque, por exemplo, não adianta nada você colocar, por exemplo, no Google Maps que eu quero chegar lá em Pinheiros, mas onde você está? Porque se você estiver na Zona Leste, seu caminho é um, se você estiver na Zona Norte, seu caminho é outro, se você estiver na Zona Sul, é outro. Então, o segundo passo é você determinar aonde você está. Esse é o conceito de diagnóstico. Por isso que a segunda fase de qualquer processo é a gente determinar o que você tem, como é que você tem. Obviamente, em cima desse diagnóstico, a gente vai determinar, seguindo o raciocínio do Google, por exemplo, qual que é o carro que eu vou, qual que é a rota, é melhor ir de Uber, é melhor de carro mesmo, eu vou pagar estacionamento lá, eu não vou pagar estacionamento lá, quanto tempo eu vou ficar, qual que é a melhor maneira, qual que é o melhor horário, eu vou mais cedo, eu vou mais tarde. Isso é o plano de ação. Então, o que eu quero que vocês entendam, quando a gente está falando sobre isso, que dentro desse nosso processo inicial, vão ser três fases fundamentais. Primeiro, definição de objetivos. Definição das metas, concomitantemente. Lembra que meta, a gente sempre fala do SMART, precisam ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e ter um prazo definido. Mas isso tudo eu quero que vocês façam com seus consultores, junto com o papel da lição de casa, tudo bem? Definido o objetivo, você vai diagnosticar aonde que você está. Como é que está a sua clínica hoje, por exemplo? Quantas consultas iniciais você tem? Quantos fechamentos você tem? De onde estão vindo os seus clientes? Quais são os clientes que indicam mais? Quais são os clientes que indicam menos? Quem indica mais tem um nível de fechamento maior ou não? Você pode trabalhar para aumentar o fechamento de cada um deles? Você consegue determinar quais são as oportunidades que você tem nesse processo? Quem que não te indica, mas seria interessante te indicar? Quem que você pode trabalhar um pouquinho para ter um grau maior de indicação? Isso são os passos que você começa a trilhar dentro desse processo de consultoria, porque não existe uma solução simples. Na verdade, esse processo ele é baseado em um conjunto de informações que a gente vai estar utilizando para chegar no objetivo definido. Definindo o objetivo, definindo onde nós estamos, nós vamos começar a traçar o plano de ação. O que é o plano de ação? Imagina que você tem um cliente que, por exemplo, te indica 10 pacientes por mês e no final você consegue fechar um só. Puxa vida, por que eu fecho 10% dos clientes que esse cara me indica? Porque eu tenho um outro cliente que me indica 5 pacientes e eu fecho 4. Você começa a fazer certas análises. Será que ele precisa de mais treinamento? Será que ele está me indicando pacientes que têm realmente uma necessidade? Será que eu posso melhorar a minha argumentação com ele? Será que eu posso treinar essa pessoa melhor? Esse cara que me indica 5 e fecha 4, qual que é a melhor solução? Treinar? Não, ele é treinado. Mas como é que eu consigo aumentar a quantidade de gente que ele me traz? Porque se me manda 5 hoje, começar a me mandar 10, o que acontece? Provavelmente, em vez de fechar 4, eu vou fechar 8 ou 9. Tá? E são essas ações que eu acho que a gente poderia estar utilizando para estar crescendo, ou fazendo crescer qualquer consultório. Essa fase inicial,
às vezes pode parecer um pouco burocrática, mas na verdade ela é o que vai fazer a diferença entre vocês terem uma consultoria mais bem sucedida ou não. Ok? Fez sentido?